É aquele grau de insatisfação de que eu tenho uma coisa, mas a outra é bem melhor, se eu tivesse a outra, não é? Muito bem, muito bem. É óbvio que nós, se calhar, não somos tão ousadas a dizer das nossas vidas que coisas estão mais dos maridos, espero bem que não. Mas este grau de insatisfação, muito facilmente nós abrigamos aqui no nosso coração. E a ideia que eu tenho aqui hoje para vos falar e que eu gostava que depois meditássemos todas é sobre um perigo muito grande e é um pecado que nós podemos ter abrigado no coração e é tipo um animal de estimação, que nós vamos dando ali umas festinhas e vamos dando uma comidinha e sem a perceber ele cresce e fica com proporções que, como qualquer pecado, nenhuma de nós controla. E é uma coisa que é muito pouco falada. E quando eu ouvi falar, disse assim, realmente, eu precisava de ouvir isto e nós precisamos todas de ouvir isto, porque o diabo é muito astuto e ele engana-nos de muitas maneiras e nós temos de estar de olho aberto. E nós às vezes estamos programadas para umas coisas e para outras não. E hoje queria-vos chamar a atenção para uma coisa que vou falar que não está ali escrito, mesmo só para... Vocês pinham logo ali o título. Já sei o que a Xanda vai falar. Pimba, não tem o título. Para começarmos a falar, quando Deus quis fazer uma apresentação de PowerPoint para o povo de Israel no deserto, Ele fez os 10 mandamentos. E fez assim, espetacular, cheio de efeitos especiais, com som, com fumo, com... Deus mesmo. E nós vamos abrir agora então para ler os 10 mandamentos, está bem? Então, Êxodo capítulo 20. E agora uma piada seca. Deus deu pela primeira vez alguma informação da nuvem nos tablets para o Moisés. Porque em inglês as tábuas da lei são tablets. Trocadilhos, não é? Aquelas piadas informáticas. Portanto, Deus sempre na linha da frente, já tinha tablets. Ok, Êxodo, segundo livro da Bíblia, não tem muito que ser difícil de encontrar, capítulo 20. E nós vamos ler. Não sei se o cartão está lá. Ok, eu liguei agora, deixa eu ver. Já deu, Bia, obrigada. Vamos ler estes 17 versículos e... Se calhar podia, cada uma lia um, podia ser assim, mas temos de ser rápidas, está bem? Então uma levanta-se, lê, outra levanta-se, lê. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem ou escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus teu. Evita a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não estou com 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente por tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Pois o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás obra nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque durante os 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas descansou no sétimo dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o declarou sagrado. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo,
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. Ok? Acho que basicamente até mesmo as pessoas do mundo conseguem dizer mais ou menos alguns dos 10 mandamentos. Nós, filhas de Deus, temos que saber bem, porque Deus, quando deu aqui os 10 mandamentos e os entregou-os a Moisés, a ideia aqui era fazer uma compilação, era fazer um destaque de alguns dos mandamentos, e toda a lei se baseia sobre isto. E era fácil deles memorizarem. Eles tinham muitas leis, e o livro de Levítico, de Deuteronômio, tem todas essas leis, mas estes 10 era fácil de fixar e engloba tudo acerca da vida do ser humano, com Deus e com o próximo. E é importante nós termos isto vincado também no nosso coração, porque, por exemplo, quando eu estava a pesquisar, pus 10 mandamentos no Google, porque estava a querer copiá-los, foi-me parecer umas coisas muito estranhas. E, nomeadamente, apareciam uns que eram católicos e que, por exemplo, não têm o segundo mandamento, não farás imagens e ídolos, porque não podiam, não é? Era um bocado de cara podre, como é que eles podiam estar a dizer que se eles fazem? E depois, em vez do sábado, tinham o domingo, e guardarás o domingo. O que é isso? Isso é adulterar a palavra de Deus. Nós temos de ter atenção, porque às vezes nós vamos buscar coisas e achamos que estão e não estão. Bíblia é Bíblia e a verdade acima de tudo é o que está descrito por Deus, e temos de ter cuidado com isso. Então, só para nós revermos, vamos dizer os 10 mandamentos, pode ser? Então, qual é o primeiro dos 10 mandamentos que aparece aqui? Não terás outros deuses diante de mim. Exatamente, esse primeiro, não é? O segundo? Não farás para ti imagem de escultura. Muito bem. É favorito dos católicos. Eles nem o falam, por tua vez. O terceiro? Sim. Quarto? Guarda o sábado, sim. Lembra-te o dia do sábado. O quinto? Honrarás o teu pai também. Sexto? Depois fica fácil, não é? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, roubar. Ali matar é homicídio, furtar é roubar, para quem está com dúvidas. A seguir, qual é? O nono? Falar a verdade, não é? Não dirás falso testemunho. E o último? Não cobiçarás. Certo. Então, porque é que é importante nós estarmos a pensar nisto? Destes 10, 4 são sobre o relacionamento com Deus e 6 são sobre o relacionamento com o próximo. Importância, hein? Como é que nós temos de saber lidar com o próximo? Destes 10, 8 são proibições, não matarás, não terás outros deuses, não. E 2 são obrigações. Honra o teu pai e a tua mãe e lembra-te o dia do sábado. Ok? Cultura geral, só. Quando nós olhamos aqui para este padrão, se calhar, algumas de nós pensamos assim, há aqui algumas coisas bem graves, umas mais importantes do que outras, talvez. Eu, pessoalmente, se me deres aqui a lista dos 10 mandamentos, assim, não matarás, homicídio, não, é uma coisa super grave, é um pecado muito sério, adulterar também, ai, que terrível, roubar também, não fazer ídolos, tem que ser para um filho de Deus, mas às vezes não reparamos num pecado que aparece aqui, e que é isso que nós vamos falar hoje, e que com ele eu consigo quebrar todos estes mandamentos. Vamos ver se no final chegamos todas à mesma conclusão. E antes que alguém se levante furiosa contra mim e diga, mas Xanda, o que é que os 10 mandamentos têm a ver para um crente hoje? Nós estamos debaixo da graça e não da lei. Calma, o apóstolo Paulo falava da importância que a lei tem ainda hoje para nós. Então vamos ler o que é que ele escreveu e vamos ler em Romanos, capítulo 3. Vamos ler 2 versículos lá, mas, portanto, para já Romanos 3, 20. E eu pedi a uma de vocês que pudesse abrir e ler. Três 20. Quer ler, Bela? Pode ler. Nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vou-vos mostrar aqui a versão King James, que diz:
Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, Deus, confiando na obediência à lei, porque é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Ou seja, a lei não salva ninguém, mas a lei mostra-nos o nosso estado. Há muito esta imagem na Bíblia, e Tiago fala disso, de que a lei é o espelho. E o espelho só mostra o que está errado, não é? Um espelho não conserta o cabelo no ar, a cara suja com chocolate, nada. O espelho mostra, a lei mostra e leva-nos depois a Deus, não é? Não é pelas nossas obras que a gente chega a Ele, mas percebemos que somos pecadores pela lei. E ainda em Romanos, agora capítulo 7 e versículo 7, o apóstolo Paulo fala desta importância de nós conhecermos também a lei. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse: tu não cobiçarás. Ok. Vou-vos mostrar também aqui em James. Portanto, que concluiremos: a lei é pecado de forma alguma. De facto, eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei, porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Ora bem, então aqui com a ajuda do apóstolo Paulo, eu já vos estou a mostrar qual é o pecado que eu queria falar. Cobiça. E vou-vos primeiro dar uma definição do que é cobiça. Eu não tinha uma grande visão, e depois de fazer o estudo fiquei a perceber do que é cobiça. Eu achava que a cobiça é assim uma coisa soft, levezinha, mas não é. Como todos os pecados, é terrível. E a cobiça é o desejo desordenado, intenso e egoísta de possuir o que pertence a outrem ou de querer bens materiais. Como todo o pecado, a cobiça começa com uma desconfiança da vontade, do amor de Deus e da bondade de Deus. Sempre que nós pecamos, nós estamos a querer dizer: será que da maneira de Deus é certa? Qualquer pecado. Vou dizer uma mentira. E depois eu penso assim: não, mas se eu disser a mentira eu consigo escapar, mas se eu disser a verdade, se calhar as pessoas vão me criticar. Não, Deus diz para dizer a verdade, mas será que Deus está certo? É sempre um ponto de interrogação que se põe segundo quando Deus diz alguma coisa muito clara e nós estamos a querê-la contornar. E com a cobiça é exatamente a mesma coisa. A cobiça começa com dúvidas como: se Deus é bom, porquê é que Ele não me dá isto? Ou porquê é que Ele não me tira isto? Eu já merecia isto na minha vida. Imagina só se eu alcançasse aquilo. Ui! E começamos a achar que o que temos não é suficiente, que a provisão de Deus não é suficiente, e começamos a abrigar esta besta que vem pequenina e fofinha e entra no nosso coração e depois começa-se a alimentar este monstro que é a cobiça. Tudo começa quando nós começamos e somos enganadas, tal como Eva foi no Jardim do Éden, a começar a reparar na única árvore que não podia e esquecer todas as outras que podia. Foi isso que o diabo fez, não foi? Foi isso que a serpente fez. Fez Eva ver uma árvore, desejá-la, como se aquilo fosse tudo o que ela precisava, e esquecer-se das centenas e milhares de árvores que o Jardim do Éden tinha, com frutos que deviam ser lindos e maravilhosos e saborosos, e tudo o que ela de repente pensou foi naquilo que eu não tenho. E quantas de nós não fazemos isto na nossa vida, irmãs? Falta-nos uma coisa. Gostávamos de ter aquela coisa, que até pode ser legítima, e de repente aquilo é o foco de tudo. É tudo o que eu preciso. Tenho muitas outras coisas, mas eu preciso é daquilo que eu não tenho. E quando nós alimentamos esta insatisfação, já estamos aqui a escorregar bem mal e estamos em perigo de muita coisa. O inimigo continua a fazer até os dias de hoje este truque que nós caímos tantas vezes, de realmente pensarmos no que não temos e esquecemos o que temos. E desde o Gênesis 3, toda a humanidade anda atrás do fruto proibido. O que eu não posso ter é o que eu quero. Era aquela música do António Variações, só estou bem onde não estou, é aquele grau de insatisfação. Eu só quero aquilo que eu não tenho, eu só quero circunstâncias na minha vida que não são alcançáveis, e este grau de insatisfação que nós, como filhas de Deus, podemos ter,
é um grau de incredulidade, mostra a incredulidade que estamos a ter em relação ao nosso Deus. Só para vocês terem bem noção que a cobiça, como todos os pecados, não é uma coisa exterior, porque nós quando lemos ali há bocadinho nos 10 mandamentos, e vimos aqui não cobiçarás, o mandamento até está muito bem dividido, não está? É daquele, por exemplo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, mas quando chega ali à cobiça, diz mesmo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a serva do teu próximo, não cobiçarás o servo do teu próximo, não cobiçarás o boi do teu próximo, tudo. Porque tudo isto são degraus que eu posso cair num e não no outro, ou posso cair em todos, nesta questão da cobiça. E isto não é uma coisa externa só, de estar a cobiçar algo que está de fora, é uma coisa que começa aqui dentro. E Tiago fala-nos muito bem como é que é o percurso de todo o pecado. E daí há bocadinho estávamos a falar da tentação, devemos ser tentadas a alguma coisa e nós nunca somos tentadas além do que podemos suportar, porque o Senhor dá-nos sempre o escape. E é muito bom quando nós já temos a maturidade de conseguir perceber que o A leva ao B, ao C e ao D. E para logo no A. Porque eu já sei que vai dar o D. E isso é sinal que já estamos a aprender com as cabeçadas. E é sinal que estamos a crescer. Vou-vos mostrar aqui o versículo de Tiago, poupo-vos o trabalho de ir lá ver. E diz assim aqui em James: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter-se consumado, gera a morte. Começa tudo com um desejo. Às vezes pode ser alguma coisa que eu vejo, depois eu desejo e depois eu vou dar à luz o pecado. E o terrível do pecado é que ninguém pode até o ver. Eu posso ter cobiça no meu coração e vocês não sabem. E eu até disfarçar muito bem no que eu falo. E por isso é que eu queria alertar esta tarde todas nós, para nós nos autoexaminarmos sobre isso, e nós vamos falar ainda um bocadinho mais, porque isso pode estar a ser abrigado no nosso coração sem nós termos noção disso. Então vamos pensar um bocadinho sobre isso. Este desejo que Tiago aqui fala é um desejo que até, como há bocado eu disse, podia ser legítimo, uma coisa normal, uma coisa boa. Olha, por exemplo, aí o caso da Bia, o desejo de ter um filho, que é uma coisa boa, maravilhosa, mas pode se tornar tudo. Pode se tornar o motor de tudo, a razão da vida dela, e nunca é bom quando as coisas estão descentralizadas assim. O que eu queria vos falar um bocadinho agora da cobiça é mostrar as várias vertentes que ela pode ter. E ela é uma raiz que depois dá muitos frutos, muitos ramos. A raiz é a mesma, mas a manifestação dela é diferente. Por exemplo, um dos sinais de cobiça é a avareza ou a ganância, que é um desejo de possuir bens ou de querer acumular dinheiro. A avareza é aquilo que a gente costuma dizer, pão duro, mão fechada, mão de vaca, por aí. Portanto, é uma pessoa que não é generosa, não é? É uma pessoa que retém muito. Às vezes até com pretextos legítimos. Eu tenho que salvaguardar o meu futuro, eu não sei o dia da manhã. Tudo muito bem, desde que não seja excesso de nada. E a ganância é aquela vontade de ter sempre mais, sempre mais. E vocês pensam assim, então, um avarento e um egoísta é o tio Patinhas, é uma pessoa com muito dinheiro. Não, não é. Pode ser pobre, avarento e ganancioso. Porque é de coração. Lembram-se? Isto não é algo que tem que se manifestar. Alguém pode ser pobre e ser a vida toda e ser avarento. E ser ganancioso. Nunca consegue alcançar o que ele gostaria. Mas como é uma coisa de coração, abriga aquilo, e é o objetivo da vida dele, é aquele, e não consegue partilhar, porque aquilo é o alvo e o centro de tudo na vida dele. E nós já vamos ver, e esta é uma das questões, de que o meu desejo pode-se nunca concretizar
e eu continuar a ter esse pecado no meu coração. E este é um deles. Eu posso nunca ter tanto dinheiro assim que a minha ganância fique parada porque já não é preciso ter mais, ou não precisar ser avarenta, mas aquilo está no meu coração e eu germino aquilo e aquilo começa a ficar parte do DNA. Queria que vocês lessem comigo Colossenses, capítulo 3 e o versículo 5. A avareza, a Bíblia fala muito da avareza, atenção, e já vamos ver como é que ele é qualificado aos olhos de Deus. Só para vos dar uma definição de avareza, é querer ou tirar tudo o que posso sem pensar nos outros. Sabem quando a comida chega na mesa e aquela pessoa serve-se e os outros que se amanhem? Isso é avareza. É o ser egoísta, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto os outros. Essa é uma pessoa avarenta. Quem puder ler, por favor, Colossenses 3, versículo 5. Mortificar, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Obrigada. Aqui a versão King James diz: sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância. Tu era avareza, não é? Porque elas são sinónimos e depende muito da... Que também é a idolatria. Uau! Isto já nos está a fazer pensar nos 10 mandamentos, não está? Não terás outros deuses. Idolatria é quando eu faço de algo ou de alguém um ídolo. Toma o lugar de Deus na minha vida. Então esta ânsia e fome de ter mais, de ter tudo para mim, torna-se o meu Deus. Terrível, não é? E olha aos olhos de Deus como é que isto é grave. Depois o outro ramo da cobiça e também a Bíblia usa estas duas palavras, elas são sinónimas uma da outra, mas têm vertentes diferentes, que é a luxúria e a lascívia, ok? Que têm a ver com o desejo sexual ou com o que aparece ali da impureza sexual, da imoralidade sexual, da impureza, das paixões, que é um desejo sexual imoral, porque é fora da vontade de Deus, e que toma conta da pessoa, governa a pessoa. E hoje o mundo está de tal maneira sem limites e sem padrões e sem moral nenhuma, que hoje vê-se coisas que nunca era suposto se ver, e mais ainda em idades tão tenras, os próprios miúdos, até os desenhos já são sexualizados, e isso é terrível. E da mesma maneira que nós vimos que um dos meus mandamentos era não adulterarás, o Senhor Jesus mostrou-nos que isso não é uma coisa tão superficial. Não é eu ir para o quarto com outro homem que não é o meu marido. Ele mostra que isto é uma questão mais profunda e por isso nós vamos ler o que ele disse em Mateus 5, versículo 28. Eu tenho aqui esta passagem, vamos lá ler daqui já. Eu, porém, isto é o Senhor Jesus a falar, vos digo qualquer que atentar numa mulher para quê? Cobiçar. Já em seu coração cometeu adultério com ela. Outra vez, isto pode nunca se concretizar. Ele pode nunca pegar na mulher e estar com ela. Mas na mente da pessoa, no coração da pessoa, o desejar para cobiçar já é pecado. Terrível. Agora imaginem com esta questão da pornografia, com esta questão dos filmes, das plataformas Netflix e por aí, em que é tudo tão acessível, é que é tudo tão lascível, eles conhecem-se num dia, vão jantar e à noite já estão juntos. E já é normal, nós vemos isto, normal entre aspas, isto a acontecer. E isto tudo começa a levantar fomes que depois nós alimentamos com isso. E depois isto, o nosso coração é muito como nas redes sociais, quando vocês veem um vídeo de alguma coisa, depois os cookies todos começam a aparecer daquilo. Porque depois eu gosto de ver vídeos com cãezinhos e gatinhos. E depois está-me sempre a aparecer cãezinhos e gatinhos. Menos mal, não é? Mas é assim, mas eu nem estou a escolher e está-me só a aparecer aquilo. É o que eu estou a alimentar o meu coração. Se for outras coisas, vai-me alimentar com outras coisas. E, portanto, nós temos de ter cuidado com isso.
E uma vez mais, isto pode nunca se concretizar. Ficou só no pensamento, só no coração. Nem nunca ninguém soube. Mas estava a acontecer um pecado de adultério aos olhos de Deus. E a outra ramificação da cobiça, que também nós mulheres diz-nos muito, é a inveja. Que é o desejo de ter ou ser aquilo que os outros têm ou fazem. E isto é muito abrangente, não é só inveja do carro da outra, ou do vestido da outra, ou do corpo da outra, é a inveja da vida que ela tem, daquilo que ela conseguiu, também do marido, que é melhor que o dela. Inveja é insatisfação, não é? E então começamos a olhar para os outros e a querer o que os outros têm, mas nem pensamos o que é que os outros sacrificaram para alcançar. Mas para nós seria muito mais fácil só o ter. Então, 3 coisas. É a avareza, a luxúria e a inveja. São todas filhas daquela que é a mãe, cobiça. Ok? E por isso já estão a ver como a cobiça é tão grave. Só para vos dar um versículo, vamos abrir em Tiago 4, e ler o versículo 1 e o versículo 2. Alguém pode ler? Tiago, capítulo 4, 1, 2. Quando vêm as guerras e as pelejas entre vós, porventura não vem disto, a saber, das vossos deleites e dos vossos membros guerreiam. Cobiçais e não tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combatei e guerreeis e não tendes, porque não pedis. Isto é um raio-x que o Tiago faz do coração humano, e nós temos isto tudo aqui dentro, este lixo todo aqui dentro. E daí precisamos desesperadamente da ajuda de Deus. Esta é a versão King James. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, mateis e invejeis, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a abrigar e a promover contentas, todavia nada conquisteis, porque não pedis a Deus. Então, a inveja está cá presente e temos de ter muito cuidado de policiar os nossos corações. Agora que nós já percebemos um bocadinho da cobiça, já conseguimos perceber como é que, com ela, eu consigo quebrar os 10 mandamentos todos. Vamos fazer esse exercício? Estão aqui os 10 mandamentos. Já percebemos que a avareza ou a ganância é chamada de quê? De idolatria. Então os 2 primeiros mandamentos já foram à vida. Porque eu fiz o meu ídolo, o meu Deus. Então não há lugar para o Deus. O nosso coração só tem um trono. E quem se sentar lá nele é que manda. Se é Deus, é Deus. Se é o outro ídolo, é esse ídolo. E Deus... E o bonito de Deus é que Deus levanta-se e espera. Ele não obriga e diz, não, este lugar é meu, mas estás a pensar o quê? Eu sou o Deus Criador. Tudo bem. Quando precisares, eu estou aqui. Mas o outro ídolo começa a mandar. Então, com o pecado da avareza, de eu te querer mais, é tudo para mim, é tudo meu e nunca nada é suficiente, estou sempre insatisfeita, só estou bem onde não estou, já quebrei 2 dos 10 mandamentos. Depois o terceiro, que é não tomarás o nome do Senhor em vão. Se eu tenho o Deus errado no coração, eu não vou ter cuidado com este Deus, não vou priorizar este Deus. Então, eu não tomar o nome do Senhor em vão é eu ter reverência pelo nome do Senhor, eu não brincar com o nome de Deus, eu não usá-lo em vão, bater uma cadeira xiça, Jesus, o que é isto? Não uso. Mas como eu tenho o Deus errado no coração, este ídolo, o nome do Senhor não é algo que vai estar com cuidado na minha boca. Depois, como eu tenho este Deus errado e eu não cultuo o Deus certo, eu não vou guardar o sábado, com o que isso espiritualmente é para nós hoje.
nem vou honrar o meu pai ou a minha mãe porque lembram-se que a avareza é egoísta. Quer tudo para mim, é tudo meu. Quando eu sou egoísta, eu não penso nos outros. E honrar o pai e a mãe implica eu pensar nos outros. Então, já quebrámos isto também. Eu não vou ser ousada de dizer que todos os homicídios são gerados pela cobiça, mas muitos são. O primeiro, na Bíblia, foi quando Caim matou Abel, foi por inveja do irmão. E muitas vezes esse crime odioso de matar outra pessoa passa pela ânsia de poder e de controlo. E leva a exercer esse pecado terrível que é o homicídio. Portanto, com a cobiça também consigo matar. Adulterar já vimos que é uma coisa que começa do coração, com a cobiça, com o desejar, e portanto consigo quebrá-lo também muito facilmente com a cobiça. Furtar, ninguém rouba se não desejar primeiro, não é? Normalmente acho que só se rouba coisas desejáveis, não é? Não se vai roubar o lixo do vizinho. Nós vamos dizer roubar os diamantes do vizinho, o ouro do vizinho, primeiro desejado, cobiça. Não dirás falso testemunho, quer dizer, tens de ter uma verdade na tua boca, falares verdade. Ora, se eu estou com este ídolo no meu coração e se eu estou a alimentar mentiras, eu não vou falar a verdade. Já quebrei este. E por fim, a questão da cobiça, do 10º mandamento, hoje em dia é muito pior do que no tempo de Moisés. Porque quando nos 10 mandamentos diz não cobiçarás a casa do teu próximo, hoje em dia a casa do meu próximo... Alguém tem o telemóvel aí? Hoje em dia a casa do meu próximo não é a casa do meu vizinho. Pode ser a casa que eu sigo nas redes sociais e que eu desejava e que eu queria e que esta pessoa nem sabe que eu existo e eu nunca vou entrar nesta casa, mas eu desejo. E eu gostava tudo o que eu queria. Ui, esta cozinha. Ai, esta sala. Olha este jardim. Poças, pá. Ali é que a minha família ia ser feliz. Ali, olha eu com uma estufazinha para as minhas plantinhas. Eu a pensar já, no caso dos animaizinhos, tinha lá os meus mais cãezinhos, mais gatinhos. E então, o meu próximo agora já é uma pessoa que pode estar a milhares de quilómetros de mim. Então fica mais difícil. A cobiça está sob controle. E pode ser a casa do próximo, pode ser o que a Bíblia diz aí, a mulher do próximo. Vamos adaptar para nós. O marido da próxima, daquela que é próxima de nós. O marido, o namorado ou um homem qualquer que eu desejo, que eu quero, não só na vertente sexual da questão, ali que é um pedaço de homem, mas também, às vezes, é desejar a relação. Eu gostava de ter a relação que ele tem com a mulher. É isso que a música estava a falar no início, não era? Que parece que o marido das outras é que é perfeito e faz tudo bem. E o meu não. É aquela questão de idealizar as coisas irracionais. Porque depois, às vezes, aquilo é uma fantasia que se criou. Aquela pessoa não é isso. Aquela pessoa também tem meias que cheiram a chulé como o teu marido. e, no entanto, estás a idealizar aquelas coisas assim, que é errado. E estamos a criar esta fantasia e estamos a fazer esta cobiça. Depois, ali nos 10 mandamentos, era a casa, era o marido, a mulher, e eram os servos. Os servos pode ser a ajuda que as outras pessoas têm, porque os servos eram os empregados. E se eu tivesse a ajuda que ela tem da mãe, também eu. Se eu tivesse a ajuda que ela tem das empregadas, que vão lá limpar-lhe e passar-lhe a ferro, olha, também eu. Agora eu não tenho. Estão a ver? A alimentar este sentimento de insatisfação. E depois vai para os bens materiais, os animais e as propriedades que ele tinha. Também é esta questão, de dizer assim, se eu tivesse o carro tal, também dava boleia às pessoas para irem lá à igreja. Mas eu não tenho. Não posso, eu não consigo. E isto tudo é insatisfação. E isto tudo é alimentado pelo coração que está descontente com Deus. Nem é com a vida, não é com o marido, não é com os filhos, é com Deus.
E daí isto ser um pecado tão, tão grave. Mas se nós formos minimamente sinceras, eu espero que hoje à tarde a gente esteja a fazer este exame, autoexame, de estarmos a ser sinceras connosco próprias e com o Senhor, que tudo sabe e tudo vê, vamos perceber que reconhecer a cobiça, e há bocadinho falávamos da importância de reconhecer o problema para poder resolvê-lo, não é? E se nós reconhecermos a cobiça, seja na vertente que for, da ganância, da avareza, da luxúria, da inveja, do que for, temos que perceber que nós cobiçamos não como resultado de algo que não temos, mas porque acreditamos numa mentira. Por isso é que é tão grave. Não é questão de quando eu tiver isto é que vai ser, quando... Não. Tu vais alcançar aquilo e vais estar insatisfeita na mesma. Porque é uma questão de coração. E às vezes Deus até nos dá aquilo que nós gostávamos tanto de ter, e só para provar, pronto, estás a ver? E agora que tens? Mas agora se... É sempre alguma coisa, há sempre outra maneira. É aquela questão da relva do vizinho que está mais verde que a minha. E se calhar estás a esquecer é que ele rega a dele. E tu não. Se calhar ele faz alguma coisa para a relva dele ficar assim bem. E tu só tens que fazer também. E podes fazer também. Mas tem que haver esse grau de satisfação. Eu tenho aqui esta frase que eu gostei muito. Descontentamento, e a cobiça é descontentamento, é meramente um eco de incredulidade. Tu basicamente não estás a acreditar no Deus da Bíblia. Ponto. Admite isso. Porque isso é possível, uma filha de Deus, viver enredada em embaraços. É aquilo que Hebreus fala, correste ao modo de deixar todos os embaraços e pecado. Há coisas que são embaraço na nossa vida. E há mentiras que nós temos que policiar o nosso coração porque elas vêm e enredam-nos. E nós começamos a atrofiar, a acreditar nisso, e importa libertar-nos de tudo isso e acreditarmos na verdade. Só a verdade é que liberta. Então agora, para terminar, eu vou só fazer umas perguntas. Eu faço as perguntas e vocês pensam nas respostas. Que é só para nós tentarmos fazer um autoexame. Só para nós sondarmos como é que está o nosso coração. Então, por exemplo, como é que tu reages quando alguém próximo ou com quem te relacionas, alcança uma meta ou lhe acontece uma coisa boa? Com alegria ou interiormente com amargura e ressentimento? Deveria ser sempre assim. Mas às vezes fica ali uma pontinha de... Fica um bocadinho o que o diabo fez quando foi fazer queixinhas de Jó a Deus. E Deus disse, olha, logo ali, tipo pai babá, estás a ver o meu filho Jó? Na terra não há ninguém como ele. E logo o inimigo espetou a dele, a farpa dele. Sim, ele serve, tu lhe dás tudo. Agora tira-lhe, tu vais ver. E nós podemos ter essa postura de, a outra conquistou isto, a outra alcançou isto, ou... Sim. Também ela é assim porque tem o marido que a ajuda em casa e não sei o quê, ou porque tem os filhos ou porque a casa dela já está paga, ou porque... Estão a ver? Ficamos contentes, mas é um semi-contentes. Ficamos assim um bocadinho ressabiadas. Será que estou constantemente a me comparar com os outros? Com o que eles têm, com o que eles fazem, como eles vivem? Será que tenho necessidade de me vangloriar da minha vida e do que alcancei para tentar minimizar o sentimento de inferioridade que criei por me estar sempre a comparar? Por eu achar que estou sempre abaixo dos outros, que não estou a ter as chances dos outros, as oportunidades dos outros, isto depois faz com que tudo o que eu tenho na minha vida eu tenho que inflacionar. Foi muito... Que é para tentar comatar as diferenças que eu sinto quando me comparo com os outros. E é normal nós sermos diferentes umas das outras. Aliás, Deus deu ao trabalho de fazer cada uma de nós aqui esta tarde diferente da outra. Cabelos diferentes, cores de pele diferentes, olhos diferentes, formatos diferentes, feitios diferentes. Porquê é que nós agora queremos fazer tudo igual? As diferenças são boas. Foi Deus quem as criou. E uma das quais é, a tua vida é diferente da minha, ponto. Mas a tua não é melhor que a minha, nem a minha é melhor que a tua. A tua vida é o que Deus quis que fosse. E a minha vida é o que Deus quis que fosse. Vamos abraçar isso.
E vamos a dar-lhe graças por isso. E por fim... Não, espera, ainda tem duas. Será que existe um desejo que absorve tudo na minha vida? É tudo o que eu penso, é tudo o que eu quero. Tudo o que eu faço é em vista e é essa a meta. Será? E por fim, será que o motivo por que me queixo tanto e mostro amargura é porque não tenho contentamento na minha vida e acho sempre que me falta algo ou alguém? É possível. E então, depois destas tristes notícias, vou-vos dar a boa notícia. Senão nós acabámos aqui num registro deprimente. Esta palavra contentamento, a Bíblia diz que nós podemos aprender. Não só a palavra, mas aprender a viver. E nós vamos ler juntas Filipenses. Queria que vocês abrissem nas vossas Bíblias para nós fixarmos e memorizarmos de alguma maneira este versículo também. Filipenses capítulo 4. E o versículo é do 11 ao 13. Isto é dito por um homem que está numa prisão, não tem uma expectativa que vá uma vez sair dela, e escreve uma carta aos crentes em Filipos, que é sobre a carta da alegria. E diz ele assim no versículo 11, estamos lá todas? Vou ler? Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, e em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque já aprendi, então dá para aprender, a contentar-me com o que eu tenho. Isto não quer dizer que é falta de ambição. Por exemplo, agora uma estudante dizer assim, eu tenho o 12º ano, preciso estudar mais nada, estou contente com o que eu tenho. Não tenho que progredir, nem ter nenhuma... estudar para ter uma profissão que até gostava de ter, porque o Senhor trouxe-me isto à minha vida, está-se bem. Pode ser que sim, pode ser que não. Não quer dizer que é falta de ambição, não é isso. Aqui a questão é, eu cheguei até aqui e dou graças a Deus por isso. É isso que é importante. E é com este aprender a ter este contentamento do bom e do mal que ele descreve ali. Ele descreve ali coisas terríveis. Ter fome. Ninguém gosta de ter fome. Ter abundância. Ele sabia gerir as duas coisas. Porque sabia que na fome o Senhor estava com ele, na fartura também estava. É esta noção de que Deus está em todas as áreas da nossa vida e em todos os momentos da nossa vida. E as bênçãos são tantas, irmãs, que aquela árvore que nós não podemos é só uma no meio de outras todas. Vamos fixar os olhos no pomar que nós temos à nossa volta e esquecer aquela árvore que o Senhor não nos quis dar ou que não é legítimo nós tomarmos. E vamos criar assim, então, contentamento. Contentamento não é simplesmente uma aceitação pacífica das circunstâncias, mas é um intencional descanso na provisão e soberania de Deus. O meu Deus trouxe-me aqui, o meu Deus cuida de mim, nunca me vai faltar nada e o dia da manhã cuidará de si e Ele hoje vai prover para mim isto. Ponto. Hoje proveu para nós um dia sol com umas gotinhas de chuva. Graças a Deus. Se tivesse só sol, era bom. Se tivesse só chuva, era bom. Porque foi o que o nosso Deus providenciou para nós. É este estado de espírito assim. E então é uma prática que nós temos de fazer diariamente, irmãs. Daí ser importante nós falarmos desta questão da cobiça e de outras questões também, mas temos que diariamente policiar o nosso coração e começarmos a pensar aquilo que Colossenses 3:1 fala, pensar nas coisas lá do alto e não nas que são deste mundo. Pensar mais na eternidade, pensar mais no invisível e menos no visível, naquilo que vemos, naquilo que vemos aqui. Vemos mais o invisível, que é o lado espiritual das questões. Vemos mais o que é eterno, o que é que eu vou levar para a eternidade, do que aquilo que é passageiro. E os bens materiais, e o estado físico do corpo, e o estado do cabelo da outra, é tudo passageiro.
Na eternidade isso não conta nada. Na eternidade só conta a questão espiritual. O caráter que eu levo daqui para lá e as almas que eu levei comigo para lá. Pelo meu testemunho e pelo evangelho que eu falei. Isso é que conta lá. E, portanto, vamos pensar mais nisso. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Nenhuma de nós sabe se vai viver mais 5, 10, 15, 20, 30 anos, o que for. Ninguém sabe. Nem precisa saber. E ainda bem que não sabemos. Olha, a gente anda com sentença de morte, aí é amanhã que eu vou morrer. Era muito deprimente, nós não íamos gozar o dia bem. O Senhor sabe, e o que Ele espera de mim é que eu dê essa prioridade a Ele na minha vida. E possa então ver o meu coração como é que está, e possa então descansar nele. E perceber então como nós começámos a falar há bocadinho, que aquela música que nós ouvimos no início não são o marido das outras, que são espetaculares, de outra espécie qualquer, que faz deles perfeitos. É as pessoas que estão ao nosso lado, foi as pessoas que Deus colocou ao nosso lado, que são especiais. Vamos lhes dar valor, vamos dar mérito, vamos ser gratos a Deus. Olhem, uma das maneiras de repelir a cobiça é a gratidão. É sermos gratas pelo que temos. Obrigado, Senhor, por este dia, quando nós acordamos. Obrigado porque me consegui levantar bem da cama. Obrigado porque tenho comida para comer, porque posso ter roupa para vestir, porque tenho maneiras de ter água canalizada. Eu acho que todas nós já passámos, se calhar, por fases menos boas da vida, mas quando há mais ou menos 2 anos eu estive doente, o levantar-me para mim era terrível, porque eu nunca sabia como é que eu me ia levantar. E era geralmente quando eu me levantava que havia o pico da questão. E a partir daí eu comecei a ter o sentimento de gratidão, de dizer assim, quando eu acordava bem, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado. Que Ele tinha um valor para mim, porque eu tinha visto o que era não ter. Nós não temos que ser assim, nós devemos ser gratas já pelo que temos. É sermos gratas, e outra coisa que também é importante é sermos generosas. Sermos generosas com os outros. Não é só monetariamente generosas, quando pudermos e for legítimo, mas sermos generosas com o nosso tempo. Sermos generosas com a atenção que damos ao outro. Quando alguém está a falar connosco, nós estamos mesmo a ouvir o que a outra pessoa está a dizer. Não estamos já a pensar, eu agora tenho que fazer isto, tenho que... Não. Não há nada mais precioso que nós podemos dar ao outro do que o nosso tempo. E dar isso aos vossos esposos, dar isso aos vossos filhos, dar isso às nossas irmãs aqui na igreja. As relações todas, darmos tempo. Sermos generosas connosco. Olha, amanhã estou livre, o que é que queres fazer? Não sei, olha, tínhamos pensado. Sim, vamos, o que tu achares a gente faz. É ter esta disponibilidade para o outro. Isso é ser generoso. Dificilmente eu vou estar a alimentar cobiça com esse grau de generosidade. E generosidade nos dons. Deus deu-nos dons e capacidades, jeitinhos de fazer coisas únicos, que quando nós a exercitamos a pensar no outro, porque um dom não é para mim, é para o outro, nós estamos a repelir a cobiça, porque nós estamos a mostrar que estamos a fazer o que a vontade de Deus quer, que é quem tu és para a honra dele e a bênção dos outros. E a cobiça afasta. Mas isto não é natural. A cobiça naturalmente entra. E eu é que tenho que me esforçar para ela sair. E nós temos de ter esta noção da importância que é estarmos com o olho aberto para isto. Esta semana foi um bocadinho difícil para mim em algumas questões e eu acho que era por isso que eu vinha falar disto hoje. Porque o diabo ficou chateado que eu estraguei-lhe um bocado os planos dele, da propaganda dele, da maneira dele. Temos pena. É isto que Deus quer, é que a gente mostre a verdade, que é para a mentira sair. E se isso ajudou uma de vocês aqui hoje à tarde, já valeu a pena. Eu espero que tenha ajudado todas, não pelo que eu disse, mas pelo que o Espírito Santo pode estar a trabalhar no coração de cada uma. E sejamos estas mulheres que Deus quer. E que a igreja vai ser esta, se assim o for. Ok?